Professor, eu acho só que o professor está com o microfone desligado. Pessoal, então agora sim, bom dia a todos. Vamos continuar a nossa aula de estequiometria. E pessoal, o que eu falei para vocês da aula passada, vocês têm que ter ideia que a reação sempre acontece mol com mol, né? Então, você pensar assim, o que é um mol? É só uma unidade conveniente de eu contar os átomos, sabe? Tipo assim, ovo, né? Não seria interessante você comprar de um em um, né? Porque sempre usa mais que um na cozinha. Os exemplos de, por exemplo, de quem atira, sabe? Bala você sempre compra em milheiro, né? Então imagina o seguinte, você vai comprar 2.000 balas, né? Aí você chega lá para comprar, o cara vai 1, 2, 3, 4, 5, até dar as 2.000, né? Não seria muito prático, né? Agora, quando você compra com milheiro, né? Ele chega, tá, 1, 2, pronto. Entendeu? Essa é a ideia de você fazer o mol, né? Podia ser dúzia, podia contar átomos em dúzia, podia. Podia contar átomos de 1.000 em 1.000, podia também. Só que não ia ser muito prático. É o mesmo caso que eu falei das balas, sabe? Mas às vezes vender de 12 em 12, né? Você compra 2.000, 5.000 e vem 12, 24, 36. E você, por que você tem que usar o mol? Porque as reações acontecem entre átomos, né? As reações acontecem entre átomos. Então, por exemplo, você tem a reação do carbono que reage com a água para dar CO2 e hidrogênio. Isso aqui é um exemplo de reação. Então, você imagina o seguinte, um átomo de carbono vai reagir com 2 átomos de água, né? Então, mas eu não sei contar átomos, eu sei só medir a massa. Então, por isso que você sempre usa... Então, assim, a pergunta é, eu tenho uma massa de carbono, uma massa de água, qual que vai ser a massa de hidrogênio produzida? Tá? Então, você imagina que eu faço os cálculos para mols, mas no final eu transformo para massa. Então, todo exercício que você for fazer, você tem que ter em mente que, por exemplo, eu falo que eu tenho 10 gramas de cada um. Eu tenho 10 gramas de carbono e 10 gramas de água. Qual que é a massa de hidrogênio que eu posso gerar? Então, você imagina que eu vou fazer a reação, né? Você imagina que não adianta eu ter 10 mol de carbono se eu tiver só 2 mol de água. O reagente limitante vai ser o reagente que está em menor número de mols, o reagente limitante. Para eu saber isso, então eu tenho que transformar tudo em mols. Então eu vou sempre escrever, o número de mols de carbono é igual ao número de mols de água. Não é uma reação que tem estequiometria 1 para 1. A estequiometria da reação é 2 para 1. Tá? Aí fala assim, tá, então você vai sempre colocar os coeficientes trocados. Aí vocês vão falar, tá, mas por quê? Né? Você lembra que você sempre coloca os coeficientes estequiométricos trocados, né? Mas você imagina o seguinte, se eu tenho 1 mol de carbono, quantos mol de água eu vou precisar para reagir com esse carbono? É só eu colocar 1 aqui, 2. Eu tenho 7 mols de carbono. Quantos mols de água eu preciso para reagir com esses 7 mols? 2 vezes 7, 14. Tá? Você imagina que depois a gente vai fazer um quiz que é só assim, eu tenho a reação, para não... Você imagina que vai demorar para você converter tudo de massa para massa, né? Que aí tem que fazer mais um cálculo. Então, é sempre você olha, eu tenho 1 mol de carbono, então eu vou precisar de 2 de água. Aí é que eu falei, só que a gente não sabe contar a mol. Então, a gente usa essa razão, não sei se vocês lembram. Você tem número de mols é igual a massa, dividido por massa atômica ou massa molecular, né? No caso do carbono é massa atômica, porque é só o carbono. No caso de uma molécula como a água, aí é massa molecular. Tá? Então, você imagina que essa reação do jeito que está aqui, ela não me ajuda. Né? Porque eu sei só medir uma massa. Então, eu vou transformar essa equação numa coisa que eu consigo medir, que é o número de mols. Eu vou
Ao invés de eu deixar número de mols de carbono, número de mols de água, eu vou colocar a massa do carbono e a massa molecular do carbono. Então, aqui eu vou colocar 2 vezes a massa do carbono dividido pela massa molecular do carbono. E aqui eu vou colocar a massa da água dividido pela massa molecular da água. Tá? Eu vou colocar assim, e agora você imagina então, que agora eu consigo fazer a relação usando a massa. Tá? Então, por exemplo, se nessa reação eu falei que eu tenho 10 gramas de carbono e 10 gramas de água. Né? Não adianta eu ter 10 mol de carbono e só 2 mol de água. Quem vai limitar o meu rendimento da reação vai ser o número de mol de carbono que eu tenho. Tá? Então, se eu tenho 10 mol de cada um, eu preciso saber quem que é o reagente limitante. Então, eu faço 2 vezes 10 gramas. A massa atômica do carbono, é que eu falei, quem fez ensino médio, fez muito exercício de estequiometria no ensino médio, às vezes pode já lembrar, né? Mas se você não lembra, tem alguns elementos que não são tão simples, até eu, que sou professor, às vezes eu consulto, né? Uma aula de laboratório, perguntaram qual que é a massa atômica do flúor. Aí eu parei e falei, demorei a lembrar que era 19. Então, você pode consultar sempre, lembrando que a prova é com consulta também. Né? Então, você pode estar sempre consultando. Se você tiver a tabela periódica no papel, é bom, mas se você não tiver, você pode usar no celular aquela online, que te dá uma série de informações. Né? Eu falei que seria impossível você ter uma tabela periódica que te dá todas as informações que a tabela periódica online te dá. Né? Mas um aluno, uma vez, ele me mostrou uma tabela periódica que ele tinha, que era um livro. Né? Era desse tamanho, assim, era um livro a tabela periódica, tinha uma página para cada elemento. Né? Aí sim, né? Se você não tiver uma tabela dessa, a tabela online também te ajuda, tem todas as informações que você precisa. Então você coloca a massa do carbono aqui, que vai ser 12 gramas/mol, e aqui você coloca a massa da água, que vai ser 10 gramas também, e a massa molecular da água, que vai ser 18 gramas. 18 gramas/mol. Lembra que a massa molecular ela tem sempre a unidade de grama-mol. Né? Por exemplo, se eu tenho 12 gramas de carbono, eu tenho 1 mol de carbono. Então lembra que tem que ter sempre a unidade de grama-mol. Tá? Então, se você fizer aqui, você vai ter 20 dividido por 12 é igual a 10 dividido por 18. Né? Então, você já imagina que esse lado da reação, quanto que dá 20 dividido por 12? 1,6. E o outro lado? 0, então você já viu que o lado da reação que é maior, a gente fez 10 dividido por 12, deu 1,6. Aí você fez 10 dividido por 18, deu 0,55. Então você já viu que obviamente, né, esse lado da reação é maior que esse. Então você já viu que o teu reagente limitante é a água. Não adianta colocar mais carbono aí que tu não vai gerar mais hidrogênio, por exemplo. O teu reagente limitante vai ser a água. Aí eu vou te perguntar na prova. Tá, se eu colocar 10 gramas de carbono e 10 gramas de água, que massa de hidrogênio você acha que eu posso produzir? Então você vai fazer o cálculo com relação ao reagente limitante, que vai ser a água. Né? E você coloca sempre o esqueminha que eu estou mostrando aqui. Ó. Você coloca, tá, então o reagente limitante é a água. Então eu vou colocar o número de mols de água vai ser igual ao número de mols de hidrogênio. Aí tem dos dois lados, você pode dividir. Tem 2 e 2, né? Você pode dividir os dois lados por 2, que dá a mesma coisa. Então vai ser uma estequiometria 1 para 1.
Aí tá, que massa de hidrogênio que eu posso obter? Então, eu vou usar essa relação por quê? Para converter para número de mols. Eu sei que cada 1 mol de água que eu tenho vai me gerar 1 mol de hidrogênio. Tá? Aí, para converter mols em massa, eu vou multiplicar pela massa molecular do hidrogênio. Então, ó, é simples. Ó, olha aqui, você tem cada 1 mol de água vai te gerar 1 mol de hidrogênio. Então, é só você escrever a massa da água dividido pela massa molecular da água, que é igual à massa de hidrogênio dividido pela massa molecular do hidrogênio. Então, então você imagina que esse termo está aqui dividindo, ele vem para cá multiplicando, que muitas vezes é o que o pessoal chama de fator de conversão. Né? Mas a pessoa fala, mas de onde vem esse fator? Não se preocupa, você só pensa que aqui está dividindo, vem para cá multiplicando. Então, você vai colocar que a massa do hidrogênio formada vai ser igual à massa do teu reagente limitante, que no caso é a água, vezes a massa molecular do hidrogênio, dividido pela massa molecular da água. Tem professor de ensino médio que faz isso tudo por regra de 3, mas eu acho mais complicado. Não é tão lógico quanto você fazer assim. Né? Não é uma coisa tão lógica. Né? Mas se você quiser também dá para fazer por regra de 3. Né? Não sei como que vocês viram isso daqui no ensino médio. Se nunca viram, melhor ainda, porque vai aprender a fazer assim direto, não vai ver do método do ensino médio. Né? Então, mas poderia fazer por regra de 3 também. Você imagina que o reagente limitante é a água. O reagente limitante é a água. Então, ele ia fazer assim, então se eu tenho 1 mol de água, esse daqui me gera 1 mol de hidrogênio. Aí ele ia calcular o número de mols de água e depois ele ia transformar em massa de hidrogênio. Então ele ia falar, então olha ali a estequiometria, se eu tenho 1 mol de água, esse me gera 1 mol de hidrogênio. Então eu vou calcular o número de mols de água. Aí ele ia fazer a massa da água dividido pela massa molecular da água. Aí ele fala, tá, então se eu tenho 2 mols, então se eu tenho esses mols de hidrogênio, que é igual ao número de mols de água, que massa que seria gerado? Aí ele ia pegar esse daqui e multiplicar pela massa do hidrogênio, que é exatamente o que a gente já pôs ali direto. Pessoal, os exercícios que a gente faz na prova é igual aos que eu faço em sala, às vezes só muda os números, às vezes nem os números. Então, eu recomendo a vocês sempre anotar, sabe? Porque às vezes a prova cai igualzinho, só, tipo, aqui eu falei 10 gramas de cada um, na prova cai 14 gramas de cada um, né? Então, se você já tiver o exercício anotado. E uma coisa que eu falo também que, tipo, quando eu era aluno, eu tinha necessidade de anotar, sabe? Se eu não anotasse, eu não lembrava. Na minha época de aluno não tinha celular, mas mesmo sem celular, assim, se não estivesse anotando, eu começava a pensar em coisa que tem nada a ver com a aula e não prestava atenção. Então, também você anotar tudo. Bom dia. Bom dia. Toda. Então, você imagina que você anotar tudo é um jeito também de você manter mais a atenção, né? Sempre tenta anotar tudo, tá? Então, na aula passada, a gente tinha feito até o exercício 14, agora a gente vai fazer o exercício 15, tá? Isso aqui foi só um jeito para a gente lembrar as coisas que a gente viu na aula passada. Então, você lembra que o mol é só um jeito de você contar os átomos, né? Do mesmo jeito que a dúzia você usa para contar ovos, né? E o milheiro você usa para contar balas. Né? É só um jeito de facilitar os cálculos. Né? Lembra, vou comprar 2.000 balas. O vendedor vai lá, 1, 2, 3, 4, até 2.000. Você fala, nossa, mas é difícil demais comprar, né? Aí você fala, quero 2.000, 1 milheiro, 2 milheiro, acabou. Então é só um jeito de você contar os átomos, o mol. Então vamos fazer o exercício de número 15. Pode apagar aqui, vocês já copiaram?
Então, eu vou apagar. Então, aqui a gente vai fazer o exercício de número 15. O carbeto de cálcio reage com água para formar hidróxido de cálcio e gás inflamável, o etino. Na reação no passado, essa reação era usada na queima de combustível nas lanternas presas nos capacetes de mineiros, porque os reagentes são facilmente transportados e o acetileno queima como uma chama brilhante, tá? Então, você tem aqui o carbeto de cálcio. Então, você tem aqui o carbeto de cálcio. O exercício já te deu a equação química balanceada. Você tem um carbeto de cálcio que vai reagir com a água para formar hidróxido de cálcio mais o acetileno. Não faz parte da ementa da disciplina, né? A nomenclatura de substâncias orgânicas, né? Mas você imagina que você tem o acetileno, né? Você imagina que é um carbono fazendo uma tripla ligação com outro carbono, né? Então você imagina que o acetileno ele tem só 2 carbonos e 2 hidrogênios, tá? Aí vem as perguntas. Qual é o reagente limitante quando 100 gramas de água reagem com 100 gramas de carbeto de cálcio? Vocês vão ver que o esquema é sempre o mesmo, né? Dos tópicos mais importantes nessa disciplina é que tu saiba fazer o cálculo estequiométrico, tá? Então você vai colocar. Então você vai vir e vai colocar que o número de mols, ele está falando que você fez uma mistura de 100 gramas dos 2 reagentes. Então você vai colocar que o número de mols de carbeto de cálcio é igual ao número de mols de água. Então você vai colocar o 2 do lado do carbeto de cálcio, né? Afinal de contas, as 2 águas reagem com mol de carbeto de cálcio. E vai passar, então, aqui de número de mols para massa dividido por massa molecular. Então, você vai ter 2, a massa do carbeto de cálcio, dividido pela massa molecular, carbeto de cálcio. Aqui dividido pela massa da água, dividido pela massa molecular da água. Só converter massa, número de mols, em massa dividido por massa molecular. Então, você vai ter 2 vezes 100 gramas, dividido pela massa molecular do carbeto de cálcio. Falei que a massa molecular do carbeto de cálcio é 64,1. Aqui você tem 100 gramas de água, dividido pela massa molecular da água, que é 18 gramas mol. Quanto que isso aqui vai dar? Esse lado aqui vai ser 200 dividido por 64,1. Dá quanto? Hum? 1,56. E esse lado aqui, 100 dividido por 18. 5,55. Então, você imagina que, obviamente, esse lado da equação aqui é muito maior. Então, você tem muito mais água do que carbeto de cálcio. Tem muito mais água que carbeto de cálcio. Então, se você tem mais água que carbeto de cálcio, teu reagente limitante é o carbeto de cálcio, obviamente. Então, teu reagente limitante é o carbeto de cálcio. Então, você vai escrever que o número de mols de carbeto de cálcio é igual ao número de mols de acetileno. Então, mais uma vez, é uma estequiometria 1 para 1, né? No item B, ele fala, né, que massa de etino pode ser obtida.
Então, você imagina que aqui foi o item A. No item A, você determinou que o carbeto de cálcio é o reagente limitante. Uma vez que você sabe que o carbeto de cálcio é o reagente limitante, você usa o reagente limitante para calcular a massa do teu produto. Então, você vai colocar a massa do carbeto de cálcio dividida pela massa molecular do carbeto de cálcio, que é igual à massa de etino que você pode formar, dividido pela massa molecular do etino. Então, você imagina que essa minha incógnita é igualzinho ao exercício anterior. Né? Minha massa está aqui, esse daqui está dividindo, vem para cá multiplicando. Então, eu vou ter que a massa de etino que eu posso obter é igual à massa do carbeto de cálcio vezes a massa molecular do etino dividido pela massa molecular do carbeto de cálcio. Então, isso daqui vai ser 100 gramas multiplicado. O etino eu não dei a massa, mas você imagina que o carbono é 12, né? Então, você imagina que o carbono é 12, tem 2 carbonos, 24. O hidrogênio é 1, 2 hidrogênio, 2. Então, vai ser 26 grama-mol a massa molecular do etino. É só você somar o número dos átomos para você saber a massa molecular. Então, você vai ter 26 grama-mol dividido por 64,1 grama-mol. Quanto que isso daqui vai dar? 40,5 gramas. Certo? É bem simples. Eu vou... Oi. Hã? 3,12? Ah, tá. Ainda continua aqui maior. Pessoal, agora a gente vai fazer o exercício 16. Tá? Uma etapa importante no refino do metal alumínio é a manufatura da criolita. Tá? Aí você imagina que a criolita, né? Ela é um fluoreto de alumínio. Ele é um fluoreto de alumínio. A partir do fluoreto de amônio e alumínio e aluminato de sódio, hidróxido de sódio em água, infelizmente, subprodutos podem ser formados, reduzindo o rendimento. Imagine que você precisa investigar a eficiência desse processo. Você mistura 100 gramas de fluoreto de amônio com 82 gramas de hidróxido de alumínio e 80 gramas de hidróxido de sódio, e obtém 75 gramas de fluorita. Qual o rendimento percentual da reação? Então, tentem fazer, eu vou dar uns 2 minutinhos para vocês fazerem. Enquanto isso, eu vou buscar o controle do ar. Vão fazendo, eu vou buscar o controle do ar, eu volto. É 1 minutinho. Oi? Tá? Ah, tá no chat também. Você tá no chat da sala? Não, qual que é o teu nome? Você enviou para ele já? É.
Pessoal, vocês já chegaram no resultado? É. Essa daqui é bem comprida mesmo. Então você tem. Pessoal, ó, presta atenção, né? Pessoal, presta atenção. Você tem aqui a estequiometria da reação. Vocês lembram o nome desse daqui? Como é que esse daí chama? Vocês lembram? Fluoreto de amônio. Então você tem 6 fluoretos de amônio que reage com o aluminato com o aluminato. Pessoal, mais para frente a gente vai ver as propriedades ácidas e básicas das substâncias. Mas uma coisa que é interessante você ver essa estrutura aqui, né? Aí você vai falar, poxa, mas o professor não falou que o alumínio está na família 3A, já falando de alguns tópicos para vocês, né? O professor falou que o alumínio está na família 3A, então eu achei que o alumínio só ia formar esse daqui. Só que olha para a estrutura que está na fórmula do exercício. Você imagina que o alumínio ele é uma substância anfótera. Se você pegar uma folhinha de alumínio e jogar ela no hidróxido de sódio, você vê a formação de um precipitado branco gelatinoso, que é o hidróxido de alumínio. Ele parece uma gelatina. Se você jogar mais hidróxido de sódio em cima desse precipitado branco gelatinoso, que é o hidróxido de sódio, ele vai se solubilizar completamente. Ele vai se solubilizar completamente e formar essa espécie aqui. Vai ser solúvel em água porque tem carga negativa. Eu falo que o alumínio é uma substância que é anfótera, porque ela reage com o hidróxido de alumínio, ela reage com ácido e reage com base. Eu tenho aquela solução gelatinosa de hidróxido de alumínio, eu jogo o ácido em cima, eu dissolvo completamente aquela gelatina. Agora, se eu jogo mais hidróxido de sódio, eu dissolvo também, porque eu formo essa espécie aqui, que é o que acontece no processo. Imagina que eu não quero nunca Você, como engenheiro, você nunca vai querer num processo industrial que seus reagentes precipitem. Se eles precipitarem, não vai acontecer a reação química. Então, essa daí é uma parte. Na sequência, você coloca mais hidróxido de sódio. Então, vamos continuar para cá. O fóter. Não, anfótero reage com ácido e com base. A anfótero é uma substância que reage com ácido e com base, né? Então, por exemplo, o hidróxido de alumínio. Eu poderia reagir ele com ácido, que aí eu ia obter o cátion alumínio e 3 águas. Daqui que a gente chama de substância anfótera. Ela reage com ácido e reage com base. Depois a gente vai ver isso mais à frente, quando a gente for ver as propriedades ácidas e básicas da matéria. Mas já é interessante falar isso para vocês, que você imagina que quando você for fazer uma reação química, você nunca vai querer ter um reagente teu na fase sólida, né? Porque vai dificultar a reação. Então, ele faz isso em excesso de hidróxido de sódio para o alumínio não ficar como um precipitado, para ele ficar solúvel na solução. Bem, então, você tem que daqui a fluorita. Então, o que o exercício está te perguntando? Qual é o rendimento percentual da reação? Olha, então o que o exercício te deu de dados? O exercício te falou, esse daqui é dado do exercício. A massa do fluoreto de amônio
A massa do fluoreto de amônio foi de 75 gramas. Não, foi 100 gramas, né? Então, você misturou 100 gramas de fluoreto de amônio. Você colocou 82,6 de aluminato de sódio. – 82,6 gramas. E 80 gramas de hidróxido de sódio. E a massa do teu produto foi de 73 gramas. Então, você imagina que a massa do teu produto foi de 75 gramas. Qual que é o rendimento da reação? Vocês entenderam como que vocês têm que atacar para resolver esse problema? Você tem que achar o primeiro reagente limitante. Achou o reagente limitante, você vai calcular o rendimento teórico da reação. O rendimento teórico, eu vou supor que 100% do meu reagente limitante vai ser convertido em produto. Aí eu divido a massa teórica que eu deveria obter do produto, né? Quer dizer, a massa que eu obtive pela massa teórica. Então, o primeiro passo, pessoal, quando você vê, essa daqui sempre cai na prova. Eu não sei se... Eu falei para vocês que a minha prova é sorteio de questões, né? Então nem sempre todo mundo recebe as mesmas questões, né? Mas tá na prova essa questão. Como que você vai resolver na prova, então? Primeiro, ache o reagente limitante. Então, você vai escrever que o número de mols de fluoreto de amônio é igual ao número de mols de aluminato é igual ao número de mols de hidróxido de sódio. Tá vendo a relação? Então, agora você coloca os reagentes, você coloca os coeficientes trocados, né? Então, o aluminato é 1. Então, eu vou colocar o 6 aqui. Vamos fazer primeiro só para esse, para não ficar confuso. Tá? Então, você tem o fluoreto de amônio e você tem o aluminato. Então, você vai escrever massa desse daqui dividido por massa molecular desse daqui, que é igual a 6 vezes a massa desse daqui, dividido pela massa molecular desse daqui. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês é o seguinte: será que quem que eu tenho mais? O aluminato ou fluoreto de amônio? Então, eu vou colocar 100 gramas aqui. No exercício, eu já calculei a massa molecular, que é 37,04. É só você somar a massa do nitrogênio, do hidrogênio e do flúor. Isso daqui vai ser 6 vezes a massa do aluminato,
que vai ser 82,6 gramas, dividido pela massa molecular do aluminato. A massa molecular que eu já coloquei no exercício para vocês é de 118. Então, quanto que é 100 dividido por 37,04? E quanto que é 6 vezes 82,6 dividido por 118? 4, então, você consegue ver que você tem mais fluoreto. Vou tirar o igual aqui, senão vão falar que eu não aprendi matemática. Então, você vê que o teu reagente limitante é o fluoreto de amônio. Só por desencargo de consciência, eu posso comparar também com o hidróxido. Então eu já sei que eu tenho mais aluminato do que fluoreto de amônio. Eu já sei disso. Agora só resta eu saber se eu tenho mais hidróxido ou fluoreto de amônio. Então eu posso colocar aqui número de mols do fluoreto de amônio é igual ao número de mols do hidróxido de sódio. Você imagina que os coeficientes são 6 e 2. Então eu vou colocar o 6 aqui, eu vou colocar o 2 e o 6, né? Aí você imagina que esse 2 tem importância, né? Você imagina que eu posso passar esse para cá ou esse para cá. Então eu vou ter 2/6 da massa do fluoreto de amônio dividido pela massa molecular dele, que vai ser igual à massa do hidróxido de sódio dividido pela massa molecular do hidróxido de sódio. Então eu vou ter 2/6 que multiplica 100 gramas dividido por 37,04 grama-mol, que é igual à massa do hidróxido de sódio, que é 80 gramas. E o exercício, ele me fala que a massa molecular do hidróxido de sódio é 40 grama-mol. Então, quanto que dá esse lado da reação? 200 dividido por 6 vezes 37. 0,89? E esse lado vai dar 2. Então, eu sei que esse lado da reação é maior. 2 essa parte é fácil, né? 2 é maior que 0,89. Então eu já posso determinar que o meu reagente limitante é o fluoreto de amônio. Então eu já sei que meu reagente limitante é o fluoreto de amônio. Então agora eu vou calcular o rendimento teórico da reação. Quanto de produto, então, eu posso obter se 100% do meu reagente limitante for convertido em produto? Esse é o rendimento teórico. Bem, então agora a gente vai fazer o cálculo.
Ó, pessoal, esse daqui que é meu reagente limitante, né? Ó, esse daqui é meu reagente limitante, certo? Então, eu vou escrever que o número de mols de fluoreto de amônio é igual ao número de mols do meu produto, né? Como que o exercício fala que chama esse produto? Criolita. Então, o número de mols de fluoreto de amônio é igual ao número de mols de criolita. Lembra dos coeficientes? Eu tenho 1 e 6, então o 6 vai ficar daqui. Então, eu vou colocar que a massa do fluoreto de amônio dividido pela massa molecular do fluoreto de amônio é igual a 6 vezes a massa da criolita. Então, a massa de criolita que eu posso obter é igual à massa do reagente limitante. Aí lembra que esse daqui está dividindo, ele vem para cá multiplicando. Então, eu vou ter a massa molecular da criolita dividido pela massa molecular do fluoreto de amônio. Hã? Por causa da estequiometria da reação. Hã? Não, eu esqueci de pôr o 6. Só para ver se estava prestando atenção. Espera aí. Ele estava aqui, então ele passa dividindo. Deixa eu ver onde que eu coloco ele. Pode ser também. Não muda nada. Essa ordem que você vai fazer. Sabe, quem tem eu lembro que às vezes o pessoal da área de humanas, aí, eles têm mais dificuldade de usar a calculadora, né? Então eu sempre falo para eles, ó, você pode fazer a massa, abre parênteses, a massa dividido por 6, fecha parênteses, vezes essa massa dividido por essa, fecha parênteses. Certo? Eu tenho 6 aqui. Então, esse daqui vai ser a massa do... Essa daqui vai ser a massa do fluoreto, que é 100 gramas, dividido por 6 vezes. Aí você tem a massa da criolita, a massa molecular da criolita que eu dei no exercício, que é 209,95 grama-mol. E a massa molecular do fluoreto de amônio, que é 37,04. Quanto que vai dar? R$ 94,40. Pessoal, então esse daqui é o rendimento teórico. Se 100% do reagente limitante for convertido em produto, você vai obter essa massa
de produto, de creolita. Então, para você calcular o rendimento da reação, você vai fazer o rendimento real, né? O exercício falou que foi obtido 75 gramas. Então, tu vai fazer 75 gramas dividido por 94,46 gramas e multiplicar por 100. Isso aqui vai dar quanto? Ok? Todo mundo entendeu como é que faz isso? É simples, essa é só acha o reagente limitante. Aí, para achar o reagente limitante, você não esquece de usar os coeficientes. Tá? Não esqueçam de usar os coeficientes estequiométricos. Uma vez que você achou o reagente limitante, você calcula o rendimento teórico da reação utilizando o reagente limitante. Então, olha aqui, ó, você tem um fluoreto de amônia, que vai dar... Tem 6 fluoretos de amônia, que vai dar 1 mol de creolita. Então, você escreve aqui, coloca o coeficiente trocado. Tá? Você coloca... Essa fórmula não ajuda porque eu não consigo contar mol. Então, toda vez que eu tiver o número de mols, eu vou substituir por massa dividido por massa molecular. Tá? Só substituir massa por massa molecular. Não esquece do coeficiente, eu tinha esquecido de pôr o coeficiente. Tá? Aí, no final, essa daqui que é a tua incógnita. Pessoal, essa daqui é a tua incógnita, né? É só você isolar. Então, esse daqui está dividindo, passa para cá multiplicando. Esse está multiplicando, passa para cá dividindo. Então, eu deixei a razão entre as massas moleculares aqui e o coeficiente 6 dividindo a massa do reagente limitante. É só você resolver, então, a conta, que vai dar 94,46 gramas. Esse é o rendimento real da reação. Se 100% do produto, do reagente, 100% do reagente é convertido em produto, é só você fazer a continha. Né? O rendimento real dividido pelo rendimento teórico e multiplicar por 100. Pessoal, vocês entenderam esse? Descobriu? Perfeito. Oi? Ah, sim. Já tem. Você dividiu por 6? 90... Não, mas deu 94,46, não deu? É? Será que deu alguma coisa? Ah, não. 94,12 e 46 é a margem de erro. O duro é quando... foi alguma coisinha na conta, mas às vezes eu coloco só 94 direto, entendeu? É. E é que eu falei, na minha prova eu não faço aquelas coisas, sabe? Uma questão C1, a outra resposta C1.1, a outra 1.11 e a outra 1.12, né? Não, tem bastante diferença, sabe? Não vai ser nas vírgulas que você não vai saber assinalar, tá? Pessoal, agora a questão 17. A hidrazina é um líquido oleoso usado como combustível espacial. Ela é preparada em água oxidando-se a amônia com íons hipoclorito.
Quando 35 gramas de amônia reagem com um excesso de íons hipoclorito, formam-se 25,2 gramas de hidrazina. Qual é o rendimento percentual da hidrazina? Então, agora é uma de rendimento percentual, né? Então, agora é a produção da hidrazina. Pode apagar o quadro? Olha, então aqui a gente tem a reação da amônia com o hipoclorito. É uma reação de óxido-redução. Você imagina que o estado de oxidação do nitrogênio aqui na amônia, né, já falando para vocês das coisas que a gente vai ver ao longo do semestre, né? Lembra que eu já falei para vocês de estado de oxidação? Eu falei que, por exemplo, você tem uma substância pura, o cloro. O estado de oxidação do cloro é 0. O oxigênio, ele tem sempre o estado de oxidação -2. Então, você imagina que tudo que está ligado com o oxigênio vai ter carga -2. Então, quando você tem o hipoclorito, você imagina que, por incrível que pareça, né, que você vem lá do ensino médio, o cloro sempre ganha elétrons. Você imagina que numa briga sempre ganha o mais forte. O oxigênio é mais eletronegativo que o cloro. Então, se o cloro ligar com o oxigênio, o cloro vai perder seus elétrons. Então, você imagina que o cloro... Você pode fazer assim para achar o estado de oxidação, né? Fala que é X a carga formal do cloro, -2 a do oxigênio, e a carga total da molécula é -1. Né? Então, você pode fazer X é igual a -1, mais 2 que é igual a mais 1. Você imagina que também o hidrogênio, quando ele está ligado com o carbono e com o nitrogênio, ele tem sempre o estado de oxidação +1. Né? Então, por exemplo, se você tem a amônia, você vai falar que o estado de oxidação do nitrogênio na amônia é -3. Se você tem o metano, você vai falar que o estado de oxidação do carbono é -4. Né? Se você sabe aquela tabelinha que eu passei do PubChem? Clica no nitrogênio, tem infinidade de estados de oxidação. Um deles é -3. Então, você imagina que esse é o estado de oxidação -3 do nitrogênio. Esse é o estado de oxidação -4 do carbono. Pode clicar na tabelinha do PubChem e ver os principais estados de oxidação do carbono. Ele tem +2, +4 e -4. Então, você imagina que aqui você não vai precisar balancear a equação de óxido-redução, né? Mas você imagina que o nitrogênio está -3 e o cloro está +1. Você imagina que aqui o cloro está no estado de oxidação que ele mais gosta, que é o -1. Afinal de contas, ele está na família 7A. Se ele ganhar um elétron, ele adquire configuração de gás nobre. Você imagina que o nitrogênio aqui, então você imagina que você tem a hidrazina, então você imagina que aqui você tem -2, mais 2x, que é igual a 0. Então você imagina que o estado de oxidação dele agora, você imagina que vamos pôr +2. Você imagina que o estado de oxidação do nitrogênio agora é -1. Então, por isso que a gente fala que é uma equação de óxido-redução, porque os estados de oxidação dos elementos mudaram. Vê que o estado de oxidação do nitrogênio foi de -3 para -1, o estado de oxidação do cloro foi de +1 para -1. Eu não precisaria nem ter localizado todos os pares, né? Só de eu ver que o hipoclorito foi para clorito, eu já sei que é uma reação de óxido-redução.
Você imagina que você pode separar as reações como reações com e sem transferência de elétrons. Na reação com transferência de elétrons, os estados de oxidação mudam. Tá? Então, isso daqui é só para a gente relembrar o que eu falei para vocês das reações químicas. Essa daqui você não vai precisar balancear, ela já veio balanceada no exercício. Ele fala que quando 35 gramas de amônia reagem com excesso de íons hipoclorito. Então, ele está falando que você tem uma massa de amônia igual a 35 gramas. Ele já falou que o hipoclorito está em excesso, né? Então, você imagina que o reagente limitante vai ser amônia. Falou que a massa de produto obtida, que é a hidrazina, foi de 25,2 gramas. Qual é o rendimento percentual da reação? Então, ele quer saber qual que é o rendimento percentual. Qual será o rendimento percentual? Então, você já sabe quem é o reagente limitante. O exercício já te falou que o reagente limitante é amônia. Tanto é que ele nem me deu a massa de hipoclorito, ele só falou que está em excesso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular o rendimento teórico da reação. Depois eu divido a massa, o rendimento real, pelo rendimento teórico. Tá? Sempre faça assim, que você nunca vai errar. Lembra que eu falei, estava já quase no final do curso de Química, um professor de Química Orgânica falou, duvido que alguém aqui saiba calcular o rendimento. Aí a gente sempre fazia de um jeito que realmente não era o jeito correto. O jeito correto que você nunca vai errar é esse. Tá, eu vou calcular a minha massa de produto através da massa do reagente limitante. Eu vou assumir que todo o meu reagente limitante vai virar produto. Esse daqui é meu rendimento teórico. Eu obtive uma massa X, então eu vou dividir a massa que eu obtive pelo rendimento real, pelo rendimento teórico, para depois eu dizer qual que é o rendimento da reação. Então tá, vamos calcular o rendimento teórico da reação. Então você imagina que você vai escrever número de mols do reagente limitante é igual número de mols de hidrazina. Então você vai colocar o coeficiente trocado. É sempre aquele esqueminha, você vai substituir isso daqui por massa da hidrazina, dividido por massa molecular da hidrazina, e vai ser igual a 2 vezes, massa da amônia, dividido pela massa molecular da amônia, que vai ser igual a 2 vezes a massa da hidrazina, dividido pela massa molecular da hidrazina. Então, a minha incógnita é a massa de hidrazina que será formada. Esse daqui é o meu rendimento teórico da reação. Então, eu vou fazer aqui a massa de hidrazina que eu posso obter, vai ser igual a massa do meu reagente limitante, dividido por 2 vezes a massa molecular da hidrazina, dividido pela massa molecular da amônia. Então, a massa da amônia dada do exercício é 35 gramas, divide por 2. A massa molecular da hidrazina, eu não coloquei no exercício, mas você deve lembrar quanto que vai ser a massa molecular da hidrazina, já que eu não coloquei no exercício. Nitrogênio é 14, 28. O hidrogênio é 1. Então, você tem 28 mais 2, que é igual a 30 grama-mol.
Então, você tem 30 grama-mol. Oi. Eu coloquei a forma da hidrazina aqui. Não, é hidrazina. Amônia é NH3. A hidrazina é N2H2. A hidrazina. Então, aqui é o meu rendimento teórico da reação. Essa é a massa de hidrazina que eu devo esperar. Quanto que vai dar isso aqui? 30, Então, para eu calcular meu rendimento teórico, é só fazer a massa que eu obtive na prática, né, que foi 25,2 gramas. Esse é meu rendimento experimental e esse é meu rendimento teórico. Aí eu divido pelo meu rendimento teórico e multiplico por 100. Quanto que é o meu rendimento da reação? Perfeito. Tudo já? Vamos fazer o próximo, então? Esse daqui é meio que um quebra-cabeça, né? Então, ele está falando que em um experimento, 1,056 gramas de um carbonato metálico contendo um metal desconhecido é aquecido para formar óxido metálico e 0,37 gramas de dióxido de carbono. Qual a identidade do metal? Pessoal, vocês imaginam que a respiração humana e animal ela libera CO2. Você imagina que o CO2 tem a propriedade, de reagir com a água para formar o ácido carbônico, tá? Você imagina que o ácido carbônico em si não existe, mas ele vai dar origem ao bicarbonato e ao carbonato. Tá? Você imagina que nos mares tem carbonato. Se você sabe o dióxido de carbono, se você colocar ele a alta pressão, ele vai para o estado sólido. Por isso que eles falam que é gelo seco, é dióxido de carbono no estado sólido. Na formatura, geralmente o pessoal joga naqueles drinks uma pedrinha de
gelo seco, aí serve aquele drink soltando aquela fumaceira, aquele dióxido de carbono. Né? Você acha que o dióxido de carbono ele reage com o teu drink? Não é perigoso o dióxido de carbono, você pode respirar que ele não vai te fazer mal. Né? Mas você imagina que o dióxido de carbono ele reage com o teu drink, ele vai deixar ele um pouquinho mais ácido. Você imagina que a tua bebida vai ficar um pouquinho mais azeda se jogar uma pedrinha de gelo seco dentro. Imagina que todos os carbonatos, a maioria tem um monte de rocha que é a rocha a partir de carbonato. Se tem pedra se tiver na tua casa alguma pedrinha de mármore, né, pia de mármore, é uma rocha, é carbonato de cálcio, o mármore. Né? Então você imagina que as rochas que têm carbonato, elas se dissolvem em ácido clorídrico, em qualquer solução de ácido concentrado. Porque acontece a seguinte reação. Você tem aqui, no caso do mármore, você tem o mármore é carbonato de cálcio. Né? Lembra que o cálcio está na família 2A, então ele vai formar sempre cátions divalentes. Né? E lembra que o carbonato é essa espécie aqui. Então você tem o carbonato de cálcio, que vai reagir com ácido para dar CO2 e água. É essa a reação. Então, o enunciado do exercício, ele está falando. Então, você imagina que qualquer rocha você pode, que tem carbonato, você pode dissolver assim. Eu lembro que uma vez a gente tinha uma pia de mármore em casa, hein? Aí a gente contratou um pessoal para limpar a casa, aí eles resolveram limpar a pia com ácido clorídrico, né? Aí a gente pegou e falou, nossa, aqui que tá toda esburacada a pia, né? Foi por isso que resolveram limpar com ácido clorídrico. E você imagina também que os carbonatos, né? Eles têm os carbonatos metálicos, por exemplo, se eu tenho o carbonato de cálcio. Se eu aquecer o carbonato de cálcio, ele vai virar óxido de cálcio e CO2. Tá? Então, nesse exercício, você está falando que você tem um carbonato metálico. Então, lembra que metal pode ser... Você tem metal depois da família A. Lembra que chumbo e estanho são metais, só que eles estão na família A. Metais alcalinos terrosos também são metais, e os metais de transição são todos metais. Então, essa aqui é uma propriedade dos carbonatos, que é ser aquecida para dar o respectivo óxido metálico mais CO2. Então, o exercício está falando Então, o exercício está falando que eu tenho uma massa. O exercício está falando que eu tenho uma massa de carbonato metálico. Eu tenho uma massa de carbonato metálico igual a 1,056 gramas. Ele está falando que quando eu aqueço isso daqui, eu obtenho uma massa de dióxido de carbono de 0,375 gramas. Ele quer saber qual que é o possível metal que está nesse carbonato. Ele quer saber qual que é o possível metal que faz parte desse carbonato. Como que a gente vai descobrir qual que é o metal que faz parte desse carbonato? Você imagina que, independente do... Então, você imagina que a reação vai ser o seguinte. Número de mols do carbonato. Número de mols do carbonato metálico vai ser igual ao número de mols de dióxido de carbono. É uma reação 1 para 1. Eu vou fazer massa do meu carbonato metálico dividido por massa molecular do meu carbonato metálico. Isso daqui vai ser igual a massa de CO2 dividido pela massa molecular do CO2.
Então, você imagina que aqui a massa molecular do carbonato metálico. Então, você imagina que agora a minha incógnita é a massa molecular do carbonato metálico. Eu tenho que descobrir a massa molecular para saber que elemento químico que é. Então, eu vou fazer... Esse está aqui, esse daqui está dividindo, ele vem para cá multiplicando. Né? Esse está aqui dividindo, esse daqui está aqui e vem para cá dividindo. Então, você vai escrever que a massa molecular do carbonato metálico é igual à massa do carbonato metálico dividido pela massa do CO2 multiplicado pela massa molecular do CO2. Então, esse daqui vai ser 1,056 gramas e esse daqui vai ser 0,375 gramas. A massa molecular do CO2, ó, lembra que o carbono é 12, o oxigênio é 16. Então, você vai ter 12 mais 32, que vai ser igual a 44 grama-mol. Então, esse daqui vai ser 44 grama-mol. Quanto que vai ser a massa molecular desse óxido metálico? É só você fazer 44 vezes 1,056 e dividir por 0,375. Então, você vai imaginar que a massa molecular desse carbonato metálico é igual a 123,9 grama-mol, que é igual à massa molecular do metal, no caso vai ser a massa atômica do metal, mais a massa molecular do CO2. Você sabe que a massa molecular do CO2 é 44 grama-mol. Então, você pode dizer que a massa atômica desse metal vai ser igual a 123,9 menos 44. Vai dar quanto? Hã? Onde? Não, aqui é CO3, né? É o carbonato. Então, a massa do carbonato... Ó, pessoal, então a massa molecular do carbonato vai ser o quê? A massa do carbono, que é 12, e de 3 vezes a massa do oxigênio, que vai ser 48 grama-mol. Então, isso daqui vai dar 60 grama-mol. Então, aqui vai ser 60. Quanto que vai dar? 62. Quais das opções que a gente tem ali? Então, a massa molecular do metal é 63,9. Então, a gente vai acreditar, já que a massa atômica é de 63,9, a gente acredita que é o cobre o metal.
Pessoal, então agora o exercício 19. Ó, a sacarina, pessoal, agora o exercício 19. Olha o enunciado. A sacarina, um adoçante artificial, possui a fórmula C7H5NO3S. Suponha que você tenha uma amostra de 0,2140 gramas de sacarina. É de um adoçante contendo sacarina. Depois da decomposição para liberar o enxofre e convertê-lo em sulfato, o íon sulfato é separado como sulfato de bário insolúvel em solução. A quantidade de sulfato de bário obtida é de 0,2 gramas. Qual é a porcentagem em massa de sacarina na amostra de adoçante? Pessoal, então agora o exercício de número 14. Pessoal, uma coisa que é interessante, depois a gente vai ver mais no final do curso, a gente vai ver os equilíbrios químicos, né? Aí tem os vários equilíbrios, né? De oxirredução, de precipitação, ácido-base. Você sabe que o sulfato de bário, você sabe que o bário ele é extremamente tóxico para o organismo humano, né? Não sei se alguém já fez algum exame de contraste na vida, né? Que você imagina que a radiografia ela pega o osso porque o osso tem a densidade maior, né? Então você imagina que para pegar um intestino, né? Para pegar o intestino, tem que tomar alguma coisa que vai parar aquela radiação, né? Do raio-x. Né? Então um jeito de você fazer isso é tomando sulfato de bário, né? Porque aí o sulfato de bário fica no intestino, aí sai na radiografia o intestino. Se você for ver, pequenas concentrações de bário podem te matar. Aí o médico falou, você vai fazer um exame de contraste, você vai comer 100 gramas de bário, sulfato de bário. Aí você falou, caramba, mas o professor aqui me passou a tabela, né, do tanto que o organismo humano tolera. Ele falou que menos de 1 grama eu posso morrer, né? O médico mandou eu comer 100 gramas de sulfato de bário, 200 gramas, né? Será que eu vou morrer? Ó, não tem problema nenhum. O bário é extremamente tóxico, mas não tem problema nenhum você comer sulfato de bário. Porque ele é totalmente insolúvel. Então, se você comer sulfato de bário, ele vai ficar ali no teu estômago na forma sólida e teu organismo não vai absorver. Tá? Então, contanto que o bário não se solubilize, você pode comer 100, 200 gramas de sulfato de bário, vai fazer o exame de contraste que não vai te fazer mal. O carbonato de bário ele é mais insolúvel ainda do que o sulfato de bário. Aí o que aconteceu lá por volta de 2000 na Bahia? Eles foram preparar o sulfato de bário através do carbonato de bário. Só que você imagina que quando você faz o carbonato de bário reagir com ácido sulfúrico, você vai formar o sulfato de bário e o carbonato, você já sabe que o carbonato, na presença de ácido, ele vira CO2 e água. O problema é o seguinte, essa reação acontece 100%. Só que quando você joga o ácido sulfúrico no carbonato de bário, você forma uma camada que não reage com mais nada em cima do sal. Então, nesse processo, sobrou carbonato de bário no medicamento. Então, quem tomou o medicamento acabou tomando carbonato de bário também. Aí o que acontece? Teu estômago é uma solução de ácido clorídrico. O pessoal tomou o contraste, tinha carbonato de bário. O carbonato reagiu com o ácido clorídrico do estômago,
e o bário ficou livre. Aí o pessoal morreu por intoxicação com bário. Você imagina que na química a gente tem uma série de métodos quantitativos, que é para você determinar a quantidade. A gente tem os métodos gravimétricos, que envolvem justamente isso, você precipitar o teu analítico. Tá? Então, esse é um caso de método gravimétrico. Você vai precipitar o teu analítico. Tá? Então, a pergunta então você vai usar um método gravimétrico para determinar a concentração. Você vai usar o método gravimétrico para determinar a massa de sacarina numa amostra. Então, ele está falando que você tem que a sacarina, ele está falando que a sacarina tem a fórmula molecular da sacarina é C7H5NO3S. Aqui é a fórmula molecular da sacarina. Ele está falando que você tem uma massa de sacarina. Ele está falando que você tem uma massa de sacarina. Eu vou escrever só Sa. A massa da sacarina que você tem é de 0,2140 gramas. Ele está falando que você queimou essa amostra, reagiu com ácido, para converter todo o enxofre da sacarina em sulfato. Esse sulfato, você reagiu com bário. Lembra que o bário está na família 2A. Lembra que eu falei para vocês que todos os sulfatos da família 2A são insolúveis. Aí você precipitou o sulfato de bário e determinou a massa do sulfato de bário. Essa massa do sulfato de bário foi de 0,2070 gramas. Ele quer saber quanto de sacarina que tem na amostra. Como que a gente faz isso? Esse daqui é o exercício mais fácil da lista. Se cair na tua prova, você não pode errar. Como que a gente resolve esse exercício? Ó, você imagina o seguinte. A sacarina tem... 1 mol de sacarina tem 1 mol de enxofre. Então, você imagina que 1 mol de sacarina só pode dar 1 mol de sulfato. Esse sulfato é precipitado como sulfato de bário. Né? Então, eu tenho que descobrir o número de mol de sulfato de bário. Para eu descobrir o número de mol de sulfato de bário, o que eu faço? Eu vou dividir a massa do sulfato de bário pela massa molecular do sulfato de bário. Aqui é um problema de você dar aula com a lista no celular. Não sei se acontece com vocês, aquela alerta de spam, vem aqueles números, aqueles DDD 99, 11. O meu celular eu já deixei no não perturbe, porque é umas 10, 15 ligação por dia. É. Se alguém ligar da cadeia para vocês, não fala que está preso também, não. Uma vez você fala que está privado de liberdade. Falou, irmão, também estou privado de liberdade. Né? O pessoal não tem mais o que fazer, né? Então, você determina o número de mol de sulfato de bário, você divide a massa do sulfato de bário pela massa molecular. A massa do sulfato de bário
é 233,39 gramas. Então, esse daqui vai dar o número de mol de sulfato de bário. Você imagina que 1 mol de sulfato de bário, né? Se eu achei que eu tenho 1 mol de sulfato de bário, isso quer dizer que eu tenho 1 mol de adoçante, certo? Então, para eu converter, então você imagina que isso daqui é o número de mol de sulfato de bário, é o mesmo número de mols que eu tenho do adoçante. Então, para eu converter em massa do adoçante, eu tenho só que multiplicar o número de mols de bário. Então, para eu achar a massa do adoçante, é só multiplicar o número de mol de sulfato de bário pela massa molecular da sacarina, né? Que é o que a gente veio fazendo até agora. Então, aqui é a massa do sulfato de bário. Aqui é a massa molecular da sacarina, que é 183 183,18 grama-mol, dividido pela massa molecular do bário, que é 233,39 grama-mol. Quanto que vai ser a massa da minha sacarina? Desculpa, aqui é a massa da amostra, né? Então, para eu achar a porcentagem de sacarina na minha amostra, né? É só eu dividir a massa de sacarina, que é 0,16 gramas, pela massa da amostra, que vai ser de 0,2140 gramas. Multiplicar por 100. Aí eu tenho a porcentagem de sacarina na minha amostra. Quanto que dá? 74, Bem, pessoal, então depois da... Agora a gente faz o intervalo, depois do intervalo a gente continua fazendo. E eu já vou mandar para vocês ali. Tá todo mundo no chat da sala? No Teams? Depois eu te adiciono. Eu já vou mandar para vocês a apostila. A partir da última semana de março, 1ª de abril, a gente já vai começar a fazer as aulas de laboratório. Aí durante as aulas, aí vocês já tentem arrumar o jaleco e lá vai ter o cronograma dos dias que a gente vai ter laboratório. Não é, vai ser acho que na última semana de março, 1ª de abril. É bom. Aquele negócio, teoria tem que ser de algodão o jaleco, mas é difícil achar jaleco de algodão. É. Tem aqui na frente do FURB, sabe? Você sai daqui, aí tem um de aço. Na frente do de aço. É, na frente do de aço.
Deixa eu ver a fórmula. Não, acho que é N2H4 mesmo. Acho que foi um erro da. Não sei se foi quando eu peguei do livro. Não, é N2H4. É, é. O... Depois eu vou olhar no livro didático. Eu não sei se eu copiei errado quando eu dei. Se bem que eu dou Ctrl+C, Ctrl+V no livro didático. Mas você imagina que vai ser, se eu for pensar até pelo número de ligações, né? Vai fazer nitrogênio, nitrogênio. Hum? Hum? Hum. H2N2. Como que é a estrutura do dimida? Tá bom. Hum. Não sei se é. Depois eu vou olhar. Depois eu vou olhar no livro didático, ver o que que aconteceu. Sim, pode falar.